Gente, bora falar de um assunto importante? A comunicação tem muitos desafios, mas a gente pode superar vários deles por meio da educação. E é por isso que hoje o Papo com Elias conta com uma apoiadora que investe firme no aprendizado que faz toda a diferença. É a UNA. São mais de 60 anos transformando vidas. E ela conta com mais de 400 laboratórios modernos, além de uma infraestrutura de ponta preparada para influenciar carreiras. Com o vestibular simplificado ou com a sua nota do Enem, você dá o primeiro passo para o seu futuro e estuda em uma das melhores instituições de ensino do Brasil, que tem metodologia que alia teoria, prática e parcerias com empresas reais, que te preparam para o mercado de trabalho. É a escolha ideal para quem sonha alto. Investir na sua educação é fazer parte da UNA. Não perde tempo não. Acesse una.br e saiba muito mais. Muito bem, vamos começar mais um Papo com Elias e a ideia é sempre aquela, né? Eu gosto de avisar. Gente, todo mundo tem uma boa história para contar. Basta a gente saber como contar essa história. E esse é o objetivo nosso, porque a partir da história das pessoas, do conhecimento das pessoas, a gente vai ampliando os nossos horizontes. E esse é o nosso objetivo, tá bom? Por falar em ampliar, eu queria lembrar que a moda circular está na moda, tá? O que é a moda circular? É a gente fazer as roupas circularem. Muitas vezes a moda, a indústria da moda, ela é inclusive muito ruim para o meio ambiente. E aí a gente abraçou essa ideia, porque eu visto aqui um brechó super legal, o Peça Rara do bairro Anchieta. Então mandar um beijo, um abraço para o Maurício, toda a sua equipe e muito obrigado, né, por estar com a gente, tá bom? Então lembra disso, abrir horizontes também é fazer a moda circular. E hoje a gente tem um convidado bem interessante mesmo, que tem tudo a ver com esse dia a dia nosso, ainda mais agora, nos últimos dias, né? Nós vamos falar de Pix, nós vamos falar de inteligência artificial, nós vamos falar de muita coisa legal, criptomoeda. Por quê? Porque a gente tem o prazer de receber aqui o Túlio Iannini. E ele trabalha, sabe com o quê? Com tecnologia financeira. Olha que coisa maluca, né? Bom, Túlio, antes de tudo, obrigado pela presença, viu, meu caro? Eu que agradeço. Seja bem-vindo. Papo sempre bacana. Muito bem. O interesse seu nasceu primeiro pela questão financeira ou pela tecnologia? Como é que é isso? Tecnologia. Eu tenho 32 anos permeando a área de tecnologia, trabalhando com tecnologia, e a tecnologia financeira veio nos últimos 15 anos, que eu mergulhei nessa seara e não saio mais dela. Vamos lá, a gente vai tentar entender um pouco essa sua área, mas eu queria começar com o Pix, que é um negócio que todo mundo usa e pouca gente pensa que é tecnologia financeira, né? O que é um Pix? Eu vou dar um passo antes, tá? À vontade. O que acontece no sistema global, né, financeiro, né? Então, as pessoas movidas a cédula, dinheiro, aí começaram a surgir as criptomoedas, e quando as criptomoedas surgiram, foi justamente para sair daquele status quo dos bancos e das grandes economias, favorecendo os ricos. Sim. E as classes menos favoráveis não tinham acesso ao sistema financeiro, né? Então, por exemplo, uma bala, dependendo do país, você paga 1 milhão da moeda local para comprar uma bala, por causa da inflação, igual já aconteceu aqui no Brasil, né? Então, o Pix ele chegou para trazer uma inclusão financeira. O Brasil, antes do Pix, ele tinha mais de 60 milhões de brasileiros que não tinham acesso ao sistema financeiro, não tinham acesso a poder abrir uma conta bancária e receber seu dinheiro. Caramba, então, era normal, muita gente. Então, era normal as pessoas, por exemplo, movimentarem dinheiro na conta de um amigo, do irmão, Isso né? mesmo, eu lembro disso. E, além disso, o sistema financeiro sempre foi muito cruel. Então, às vezes, a pessoa com baixa renda, quando ela abria a conta no banco, o banco fazia um empréstimo, ou por meio do empréstimo bancário, ou por meio do cartão de crédito, ela entrava na dívida, não conseguia sair, nome negativado, e a partir dali ela não abria nem crediário nas lojas de bairro. Isso, né? lembro então, também. o Pix ele começou a trazer uma inclusão financeira, né? Uma inclusão financeira, num projeto muito bem desenhado, apesar de eu já ter sido supervisionado pelo Banco Central, né, por ter a Fintech, muita gente fala, pô, você elogia o Banco Central e eles estão de olho ali, supervisionando, mas ele tem que fazer isso, né? E eu elogio muito o trabalho do Banco Central.
o Banco Central fez um trabalho que chama Cidadania Financeira. Então, se a pessoa for na internet, ela pode clicar lá, Cidadania Financeira, Banco Central, e vai ver aonde nasceu o Pix e aonde está indo a evolução do Banco Central. Para onde o Banco Central está indo com o desenvolvimento financeiro? Vai lá na cartilha do Banco Central, escrita lá em 2012, né, lá atrás, que a pessoa vai entender por que o Banco Central criou o Pix e outras medidas. Legal isso. O Banco Central baseou em alguma outra ideia fora do Brasil? Ele pesquisou Uganda, vários lugares, vários países subdesenvolvidos, países mais desenvolvidos. O Pix, ele tem um modelo parecido que nasceu na Índia, né? E o Brasil, ele puxou um pouco dessa ideia ali da Índia e evoluiu, né? Então, ele pegou várias ideias ali. Hoje a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, muitas pessoas leigas dizendo um monte de coisa, né? Falam demais aí sobre o pessoal critica, o Pix não foi ideia do Banco Central, foi copiado. Cara, todas as ideias, hoje no mundo é muito difícil você pegar uma ideia do zero. Claro. Ela evoluiu de algum lugar, né? Então, assim, o Banco Central fez com uma maestria muito grande de pegar o modelo de pagamentos instantâneos que não rodou bem na Índia, não rodou bem lá, e aqui foi um sucesso. Por que não rodou bem na Índia? O modelo, né? O modelo de negócio, cultura. Acho que o Banco Central, igual eu falei, assim, o Banco Central tem uma... Qual a maestria do Banco Central? Tá. Eu te falei que tem 15 anos no meio de pagamento de tecnologia financeira, né? Foi quando o Banco Central deu abertura para a criação de fintechs. O Brasil era dominado por 5 grandes bancos e os outros sofriam ali para conseguir mercado. E nós, brasileiros, mais ainda, que estavam na mão desses grandes bancos. Sim. Quando ele abriu o mercado, possibilitando a criação de fintechs, ele trouxe inovação, trouxe competitividade, colocou os bancos na parede e aí ele fez o Pix rodar. Hoje nós temos em torno de 1.000 e poucas instituições participantes do Pix, tá? E para você ver o número de empresas que estão sendo supervisionadas pelo Banco Central e que ofertam o Pix. Então, cara, isso aí pulverizou o Pix, ajudou a pulverizar. Nós estamos falando de quase 1.000 empresas praticamente ofertando Pix, ou seja, não são só 5 bancos. Então, Túlio, se não adiantaria criar o Pix se não tivesse liberado as fintechs. É isso? Justamente. Ah, cara. O que é uma fintech? Explica direitinho. Fintech é uma empresa de tecnologia financeira. Né? Muita gente confunde. A fintech é uma startup? Nem sempre. Né? A startup é aquela empresa que está nascendo, que está crescendo, está numa fase até de crescimento. Mas, por exemplo, posso estar o nome para ele? Pode, Nubank. claro. Nubank, Banco Inter. Isso, né? Banco Inter. Muita gente fala que é uma confusão que o governo está fazendo agora com as taxações, que o mercado de fintech está sofrendo com isso, porque aumentou o CSLL das empresas, das fintechs, e eles falaram o seguinte, cara, não é justo Nubank e Inter pagar uma taxa menor do que os bancos. Só que esses caras aqui já deixaram de ser startup. Né? Eles podem até ser uma fintech, mas eles não são startups mais. Eles são grandes bancos. Né? Tá. E as fintechs que ainda estão ali crescendo, tateando, foram colocadas agora no mesmo lugar deles. Puxa vida, né? Olha só. Então, eu falo que é falta, às vezes, de conhecimento do mercado. Sensibilidade, né? Inteligência emocional. Sentar ali do lado das instituições, conversar. Tal. Fazer um cadastro, né? Diferenciado. Entender, chamar quem é especialista ali na área para conversar. Enfim, senão acaba com o quê? Com as fintechs, com as startups, que ajudaram a pulverizar um dos meios de pagamentos mais utilizados do planeta, que é o Pix. Legal. Você acha correto a gente utilizar Banco Inter para essa instituição? É um banco mesmo? É um banco. Tá. Ele é um banco. Quando a diferença de uma... Porque no Banco Central, ele tem vários tipos de instituições. Instituição de crédito, sociedade de crédito, instituição de pagamento. Aí dentro da instituição de pagamento você tem várias outras subclasses, emissor de moeda eletrônica, subadquirência, iniciador de trânsito de pagamento. Claro, imagino, uma sopa de um monte de coisa. Agora, a diferença de uma instituição de pagamento, onde a maioria das fintechs são, de um banco, é que o banco oferece rendimento
e empréstimo. Ah, ok. E as outras instituições de pagamento oferecem meios de pagamento, meio de circulação de moeda eletrônica. Entendeu? Perfeito, muito bom. Então, essa é a diferença. E o Banco Inter oferece empréstimo, oferece cartão, oferece uma série de coisas. Vamos voltar para o Pix, que é nosso, né? Dá para a gente falar que o Pix é brasileiro mesmo? É Pix brasileiro. Brasileiro? Pix é brasileiro. Registrado com, vamos dizer assim, direito autoral. Nome próprio. Nome próprio, né? Isso. Legal demais. Então, o Banco Central, que a gente tanto pensa que é algo que trabalha só com uma economia mais, né, digamos assim, a questão dos juros e tal, o Banco Central está presente no dia a dia das pessoas mais simples, inclusive. Total. Porque se a gente analisar, a economia só evolui se atender 100% da população. Não adianta você atender a uma classe, somente uma classe rica. Não, você tem que atender 100% da população. Então, quanto mais pessoas incluídas, mais pessoas economicamente ativas elas estarão, né? Então, por exemplo, o lavador de carro, ele poderia não estar recebendo tanto que ele recebe hoje, aquele da rua ali e tal, o que toma conta do carro e tal. Hoje ele recebe mais, porque tem uma facilidade e uma segurança. Imagina antes você pegar dinheiro no bolso, aí não tem troco, aí tira. Não, hoje o Pix resolve, né? Então o Pix é uma estratégia do Banco Central que realmente aqueceu e muito a economia do país com o Pix. Legal. Você acreditava no Pix desde o início? Desde o início. Eu lembro que em 2016 eu fiz parte, o Banco Central tem um laboratório de inteligência e tecnologia financeira, que é o LIFT, né? E na época, em 2016, discutia qual seria o modelo do Banco Central. Na época, era pagamentos instantâneos, ainda não tinha o nome Pix, né? E nessa época, estava discutindo se ia ser no modelo blockchain, se não ia. Aí, na época, o blockchain era muito lento, então não dava para ser em blockchain, até que eles criaram o Sandbox, que lançaram em 2019, para entrar o Pix em 2020. E aí foi uma luta, né, para começar a rodar o Pix. Legal, mas muito legal. É interessante isso. Vamos entrar agora nessa questão do Trump, querendo, inclusive, né, taxar não, querendo investigar o Pix, investigar várias questões, né, mas querendo investigar o Pix, por exemplo, colocando o Pix no meio disso tudo. O que você acha disso? Eu sugiro eles pegarem o nosso modelo e implantarem lá, que eles vão ser bem felizes com o Pix lá. Eu acho o seguinte, tem notícia ruim, que só pega quando a coisa realmente é ruim. O Pix é uma coisa boa. Então, essa mexida do Trump, na minha opinião, vem ainda enaltecer ainda mais o Pix, a importância dele. Quando o modelo de pagamentos igual ao Brasil incomodar uma potência igual aos Estados Unidos. Não é? Né? Então, assim, isso que ele está falando... Mas incomoda mesmo? Ou isso é só no discurso? Cara, é o seguinte, qual que é o incômodo que dá? Eles criaram nos Estados Unidos um modelo semelhante que chama FedNow, né? Que são os pagamentos instantâneos ali nos Estados Unidos. O FedNow não pegou igual o Pix, né? Por uma série de questões. Cada estado tem sua legislação, né? Lá os bancos são mais competitivos, não era um modelo igual aqui. A inclusão financeira lá não era tão gritante como aqui no Brasil era, né? Então tem uma diversidade cultural também que impede que o modelo ele tem que ser adaptado naquele país. Então o FedNow, por exemplo, não pegou bem ali nos Estados Unidos. O Pix ele começou a tirar, na época, por exemplo, qual que era uma coisa que eu achei interessante que o Banco Central fez, que tirou uma renda dos bancos muito grande, que era a TED. A TED, a pessoa pagava até R$16 por uma TED, que poderia cair até o final do dia, demorava talvez até o dia seguinte, dependia muito do valor transacionado. Cara, tirou isso, né? E colocou para a população a transferência instantânea gratuita, sem pagar nada. Então a pessoa loucura, antes que... né? As pessoas nem acreditavam, né? A gente ficava, como leigo, ficava meio em dúvida. Cara, minha mãe, funcionária pública, professora, sim, uma conta num banco privado, pagava R$14 de TED. De TED, né? Então tinha limitação, não caía instantaneamente, né? Aí de repente coloca 30 Pix por mês feitos gratuitamente para o cidadão, né?
Então, começou a tirar muita renda também dos bancos. Os bancos começaram a ter que se reinventar para ver como iam ganhar dinheiro com isso. Uma vez eu escutei de um grande diretor de banco que ele falou o seguinte: Túlio, a gente tem que dificultar para poder simplificar. Entendeu? Entendi, claro. Então, entendi. tipo assim, a compensação do boleto demorava 3 a 5 dias e para eles era excelente, porque fazia float daquele dinheiro. Sim. Mas aí chegava para o cliente e falava o seguinte: ó, se você investir tanto comigo, eu compenso ele em 3 dias. Isso. Eu me lembro disso demais, né? Então, cheques especiais, cheques, né? Muito... Então, ele fazia essa jogada, ou seja, ele dificulta para vender a facilitação. Eu tinha um professor que falava assim, criar dificuldades para vender facilidades. É isso, né? É isso. É isso. E o Pix começou também a tirar a renda das bandeiras de cartões. As bandeiras de cartão comerciante, por exemplo, ele quando faz a venda, ele recebe em 30 dias. Ele paga uma taxa e recebe em 30 dias. É que as bandeiras falam: cara, você está precisando de dinheiro, capital de giro. Eu antecipo para você, só que em vez de você pagar 3%, você vai pagar 6%. Que negócio. O cara precisa de antecipar, ele pega, entendeu? E o Pix, ele começou a proporcionar a venda à vista. Então o comerciante fala: você quer pagar no Pix? Então eu te dou desconto aqui de 2%, 3%, te dou desconto. Incrível isso, né? Ficou bom para quem paga, ficou bom para o comerciante e o Pix não para de evoluir, né? Agora vai vir um Pix automático, cara, uma série de produtos em cima do Pix que vão deixar o Pix cada vez mais forte. Essa questão da implicância, eu vou usar o nome do Trump, né? Ele é o presidente dos Estados Unidos, mas ele representa os Estados Unidos, Isso, né? Com toda a incoerência, dificuldade que ele tem, né? Que a gente tem de entender isso, para não generalizar também. Mas essa implicância, digamos assim, com o Pix, é mais política do que técnica? Muito mais política e técnica. Para mim, não tem dúvida, né? Acho que, embora ele represente os Estados Unidos, eu acredito que nem todo político representa o povo do seu país, né? Então, por questões políticas muito centralizadas ali, vai favorecer um argumento daquele político, não é a opinião do povo. Se pegar, por exemplo, os americanos, cara, eles nem vão estar percebendo que o Pix está atrapalhando alguma coisa na economia, né? E não está, né? Então, hoje, a bandeira de cartão de crédito mais utilizada no mundo, muita gente não sabe, não é uma carteira de americano, da Visa, Mastercard, é do chinês. Caramba. Que chama UnionPay. Você estava falando isso fora do ar com a gente. Que roda na Índia, na China, e a gente desconhece. Eles têm essa operação deles em 70 países. E, cara, aí você fala o seguinte, cara, eles têm uma economia equilibrada dentro deles, onde já circulam moedas eletrônicas tokenizadas, lá tem pagamento biométrico pelo íris em transporte público, ou seja, eles estão muito mais avançados. E aí vem a pergunta, por que eles não exportam essa tecnologia? Porque eles também querem fazer com que a economia global rode em cima dos meios deles e não querem compartilhar. Então tem uma guerra financeira aí muito grande, uma guerra política muito grande. É o imperialismo financeiro, né? Cara, tudo isso que você está falando cara, é isso, né? É isso. O mundo roda. Eu lembro que uma vez um economista falou que o universo rodava em torno do sistema financeiro e depois deixou de ser. Eu acho que ainda roda, né? Tudo que nós fazemos hoje, Elias, envolve pagamento. Eu vou comprar uma água, vou pagar alguém, vou fazer isso. Cara, circula dinheiro toda hora, não para. É 24/7 e não para. Imagina o seguinte, eu falo que hoje, um caos da humanidade, desligar energia elétrica. Desligou, parou o sistema financeiro. Nós vimos na Espanha e em Portugal agora. Que deu essa crise energética lá, né? né? Então, assim, se desligar, para tudo, né? Porque as coisas estão cada vez ficando mais precisando de energia elétrica, né? De baterias e tal, tudo mais. Agora, imagina também o sistema financeiro parar. Cara, acontece um caos. Acontece um caos. E tem alguns momentos que também há apagões no sistema financeiro, né? Há crise também na estrutura do sistema financeiro. Então, a gente tem que se atentar muito a isso, porque é um sistema muito complexo, não é um sistema simples,
E nós, como pessoas, precisamos de um sistema financeiro cada vez mais eficiente e que explore menos as pessoas e que possa ser bem mais coerente com a realidade da economia global. Tá. Vamos falar um pouco de tecnologia, então, né? Né? Sua área pra caramba, assim, né? Você já foi professor, né? Você falou comigo, né? Inteligência artificial. Como é que se definiria IA? O que é IA? Caminho sem volta, né? O ser humano, ele sempre quis criar super-homens, né? Daí o filme de super-homens voltando. Não é? Então, a inteligência artificial, Elias, ela é uma consequência da necessidade humana de otimizar as coisas que estão ao nosso redor, né? E de criar uma inteligência que apoie o ser humano nas suas decisões, nos seus processos e tudo mais. Meios de pagamento, por exemplo, igual o Pix, né? E outros mais, na Europa, 83% dos bancos, eles utilizam tecnologia de inteligência artificial para minimizar as fraudes. Quanto mais evolução a gente tem, né, mais vulnerável também a sociedade começa a ficar em relação à segurança. Segurança cibernética é um dos temas mais comentados da atualidade, é o que vão ser ainda muito comentados, porque tudo nosso está ficando digital, né? As nossas fotos estão ficando na nuvem, o nosso e-mail na nuvem, arquivos na nuvem, tudo na documentos. nuvem. Documentos importantes, CPF, tá tudo lá. carteira de identidade, tudo. Né? E hoje já tem inteligência artificial que começa a ler todos esses seus documentos, todas as suas coisas. Senhas. E fazer senhas e fazer uma sintetização do que é a sua vida. Agora, se imagina que isso também vai para mãos erradas, né? Então, quando a gente vê a evolução do sistema financeiro, vê a evolução da sociedade, não tem como eliminar o que está acontecendo com a inteligência artificial. A população, ela está muito voltada a ChatGPT para criar um texto ali, criar uma imagem de brincadeira, criar isso, mas tem uma complexidade, mas muito maior do que a gente imagina em cima das inteligências artificiais que estão aí. Está sendo criado um novo mundo, né? Está mudando a personalidade das pessoas. Na China, as pessoas, principalmente a pandemia, ela judiou muito dos chineses, né? Eles começaram a usar uma ferramenta que as pessoas desabafavam com ela, pediam dicas. Enfim, quase uma terapia, né? Quase uma terapia. A China teve que banir essa ferramenta. Por quê? Porque ela começou a induzir ao suicídio e começou a induzir ao homicídio. Então a pessoa começava a contar para a ferramenta, essa pessoa está sendo muito sacana comigo, ela fez isso, estou com vontade de matar. Você está com vontade de matar? Deixa eu te ajudar para isso. Recomendo eliminar tal pessoa daquela forma fria, né? Você não tá, você cansou, sua vida não vale mais nada? Isso. Cara, por que você não se suicida? Já pensou? Aí dava para ela dicas. Olha o perigo do negócio, né? Que loucura. Mas, em contraponto, eu vi uma notícia do MIT de uma ferramenta já aprovada, não lembro em qual país, para substituir o psicólogo para a pessoa fazer terapia 100% com inteligência artificial. Caramba, isso é muito louco, hein? Porque é possível, né? Porque você tem os livros, as teorias que o psicólogo se prepara, então a ferramenta iria procurar isso, assim. Muito mais possível do que a gente imagina, mas... A gente não pensava em terapia online, né, Túlio? Hoje é possível terapeuta atender na medicina, né, nós vivendo a pandemia, a gente começou a ter telemedicina de 2020 para cá. Muita gente não acreditava que telemedicina poderia evoluir, né? Hoje você vai tratar algum caso mais simples, você marca a telemedicina ali e é eficiente. Perfeito. Nossa, né? A situação da gripe, coisa assim, dispensa de trabalho, garganta e tal. Cara, vai lá, resolve. Você não tem deslocamento, não tem uma série de coisas. Mas quando eu falo que está criando também um novo perfil humano, né, é porque o comportamento humano também começa a mudar em função dessas ferramentas. E aí eu já não sei o que tipo de sociedade a gente está criando para um futuro muito próximo
né, com o impacto disso tudo. Você está preocupado com crianças e adolescentes, pelo jeito aí, né? A nossa geração ainda vai pegar os impactos fortes disso, tá? Mas as crianças e adolescentes, por exemplo, elas já têm um hábito menor de leitura, já tem pesquisas mostrando que a inteligência cognitiva tem caído de pessoas que utilizam muito inteligência artificial, né? Então, cara, o negócio, as pessoas estão com preguiça de pensar e colocando a máquina cada vez mais para pensar. É um caminho, quando eu falo um caminho sem volta, que não adianta a gente ficar falando aqui sobre isso, conversando, tentando criar entidades que vão defender essa causa e tal, tudo mais, porque não tem jeito, esse é o caminho que está indo. As próprias gerações atuais, elas já nascem com fome desse tipo de evolução, né? Então, assim, é um caminho que não tem volta. O que eu acho que a sociedade precisa fazer é entender os perigos, entender para quando a humanidade, como ela está evoluindo, para mitigar os problemas, né? Mitigar os problemas. Porque é um perigo, realmente, para a raça humana, o jeito que o negócio está caminhando. Você está falando igual autor de ficção científica agora, hein? Eu escrevi aqui. Isso. Vamos entrar no seu livro? Vamos, que história vamos que é essa aqui? A Era dos Anéis de Sangue. O sangue, muita gente assusta por causa do sangue, mas o sangue... Porque quando a gente fala de robô, a gente não fala nunca de sangue. O sangue está no humano, né? E o livro ele tem um DNA que chama dos Anéis de DNA. E é o que faz o fio condutor do livro. São 12 capítulos independentes, mas ele trata justamente isso que a gente está conversando aqui agora. Ele trata a evolução dos meios de pagamentos, do Drex, que é a moeda brasileira, por exemplo, ali. Ele trata da evolução da tecnologia e para onde a sociedade está indo com a inteligência artificial. Ele trata justamente, mostra a evolução, mas principalmente o meu objetivo com o livro e do conteúdo dele é trazer justamente a serenidade que as pessoas precisam ter para onde a gente está indo. Tá, é um futuro menos catastrófico, né? Ele trata o caos. Ele trata o caos. Você provoca isso? Ele se passa em 2050. Então, ele apresenta, por exemplo, em determinados momentos, a inteligência artificial assumindo as suas próprias narrativas, as suas próprias decisões, sem deixar que o homem que criou ela interfira nisso. É uma distopia, hein? Mas tá para acontecer isso. Não, se bobear já está acontecendo. Já está acontecendo. Tem algumas coisas que acontecem. Então, cara, se fosse pegar, vou pegar um exemplo para deixar a gente mais de cabelo em pé. Tá. Imagina agora, vou fazer uma provocação. Por favor. Quantas câmeras de filmagem existem no mundo hoje? Em cada residência eu falo que praticamente existe pelo menos uma, que é do celular. No mínimo, né? No mínimo. Se a residência tiver uma pessoa só morando nela. Então, agora imagina essas câmeras começando a ter autonomia e filmando o que se passa na sua vida íntima o tempo inteiro. Sem precisar da gente acioná-la, sem o ser humano. Perfeito. Entendeu? Então, por aí começa. Você usa isso no livro? Das câmeras, esse exemplo? Não, esse exemplo não. Esse está guardado para o próximo. Esse não. Senão é muita catástrofe. O próximo já comecei a escrever, que ele fala do poder da humanidade, que é para trazer o resgate da força humana. Né? Para voltar meio um passo atrás? Porque eu acredito muito também que nós não somos só matéria, né? Boa. Então, é trazer esse resgate da força humana e que não tem robô no mundo que consiga substituir o que nós humanos temos. Tudo bem, mas isso é o próximo. Nesse atual, os robôs já estão dominando. Dominando. Então, ele trata, por exemplo, a questões de drones, né? Drones, nessa parte ele é positiva, mostrando, por exemplo, os drones ajudando locais que tem seca para levar água. Perfeito, né? Legal. Hoje o drone na agroindústria, ele hoje é praticamente vital. Né? Bem lembrado. Hoje a maioria dos drones ainda estão sendo guiados por humano,
né? E tem até curso especializado, porque senão o drone bate na rede elétrica, É bom bate avisar, em avião, né? É, Bate em pessoas e tal. isso. Mas já existe drones autônomos, né? Que o cara fica lá e o drone começa a fazer a pulverização de medicamentos e tudo mais. Drones para entregas, drones para transporte humano, né? Então eu trato a questão dos drones também no livro. E por trás desses drones tem o quê? A inteligência artificial, né? Por trás dos meios de pagamentos tem inteligência artificial. Então o livro, Elias, ele passa em diversas cidades do mundo propositalmente, para mostrar que é globalizado, né? E que as inteligências artificiais, os mecanismos vão se conversar e uma hora eles podem assumir essa autonomia e ir contra o risco da própria vitalidade do ser humano. Um outro exemplo também que eu No cito, livro eles já estão assim. Já estão assim. Tá. No livro, outra coisa que eu exemplo. Hoje nós já somos muito, as pessoas, né? Quando eu falo nós, estou generalizando demais, mas muito dependente de uma autoafirmação nas redes sociais, né? No livro, eu trato isso de tokenização. Então, dependendo da sua pontuação, né, de contribuição com a sociedade, você pode ter mais vantagem ou menos vantagem, né? Então, com um crédito para comprar uma casa, para frequentar uma escola. Mas que tipo de pontuação é essa? Vai avaliar tudo. Comportamento, se já teve briga, se não teve briga. Imagina você ter um token com todos os seus comportamentos registrados lá com peso. Fez uma boa ação, registra. Não fez, registra. Falou tem algum mal, processo na justiça, registra. Então, essa pontuação vai servir para muita coisa. Para os processos seletivos, por exemplo, não vão precisar do humano. Ele vai pegar e falar assim, eu preciso de alguém assim, esse perfil aqui tokenizado, ele serve para mim? Serve. Sim, então, não precisa nem entrevistar. Não precisa nem entrevistar. Aliás, vai evitar a entrevista, já não sabe mais do que isso ainda. Ele pode falar assim, cara, o Elias com esse perfil aqui, eu já sei até qual o tratamento que eu vou dar para ele para eu conseguir ter sucesso na produtividade. Perfeito. Né? Se eu colocar ele nesse ambiente, não vai funcionar. Trabalhar em tal horário, ele vai funcionar melhor. Uma série de coisas, né? Nas redes a gente consegue, muitas empresas ficam vigiando as redes. Tem hoje alguns sistemas de RH ainda primários, né? Que já fazem algumas análises na web, né, tal, para trazer informações para ajudar a tomada de decisão, né? O livro também fala por que o DNA, porque as decisões, por exemplo, de pagamento, para autorizar um pagamento, ele vai verificar se o DNA é daquela pessoa mesmo para autorizar o pagamento, né? Agora, olha que loucura. Eu, quando falei assim, cara, eu tenho que lançar esse livro rápido, e o processo de livro... Porque senão não vai ser ficção científica mais. O processo de livro, cara, é foda, porque é moroso. Vai para gráfica, volta para lá, muda isso, cara. Eu comecei a escrever em 2023, né? E aí ficou esse processo inteiro para ser lançado agora. Cara, aí eu trato o DNA como uma peça fundamental para distinguir um ser humano do outro e evitar fraudes. Eu li há pouco tempo agora que os caras já estão criando um mecanismo para criar um DNA. DNA falso? Um DNA artificial. Né? Cara, com qual intenção? Como se fosse... Aí vem qual a intenção? Por quê, cara? Eles já estão querendo criar humanos artificiais. Os filmes de ficção lá atrás, eles já tratavam isso de humanos artificiais. Tem um filme que chama Ela. Claro, She. De 2013? 2012. 12. Conta essa história. Esse filme é muito triste. Esse filme. O cara, ele é um escritor, né, melancólico, ele fica lá, ele perdeu a inspiração dele, teve problema familiar, estava divorciando e tal. Isso. E aí ele foi numa exposição e eles ofereceram para ele lá um mecanismo que ele poderia interagir e de repente esse mecanismo já pegou toda a agenda dele e já começou a cuidar da vida dele. Você não marcou seu médico, estava na hora de você fazer o exame periódico disso, até que ele se apaixona por essa inteligência artificial. Porque é uma voz feminina, inclusive. Que é uma voz feminina, que ele escolhe uma ele voz escolhe feminina, isso. Né?
e ele começa a ter, inclusive, relações, né, de sexuais. Sim, sim, ele tem orgasmo com ela. Ele tem orgasmo com ela. Até que ele começa a ficar com ciúme porque descobre que ela, quando ele dormia, ela se envolvia com 8 milhões de outros softwares que estavam ali navegando. E ele começou a ficar pirado com isso. Então, isso de 2012, se a gente pegar, por exemplo, aqui eu lembrando aqui agora, a Alexa, o primeiro modelo dela foi lançado em 2014. No final de 2014, a Alexa foi lançada, que seria uma amostra tipo do filme. E a Alexa hoje não está nem perto do que passou do filme. Mas já existem mecanismos muito próximos que as pessoas já estão ficando muito mais fiéis à inteligência artificial do que a relacionamento humano. Uhum. Cara, já ouviu falar de pessoas que querem terminar um relacionamento que pede dica para inteligência artificial, né? Total. E não sabe escrever uma carta. Uhum. Então fala assim, cara, eu quero mandar mensagem de amor para a pessoa, assim, ela assim, aí pega, aí manda, entendeu? Então o pessoal conversa, muita gente da área jurídica, eles falam assim, Túlio, tem cada besteira que advogado tem apresentado nas suas teses, porque os caras jogam inteligência artificial, não tem o trabalho de pensar, e aí vem um monte de asneira. Então a inteligência artificial, Elisa, ela está numa fase ainda de construção. Então, se as pessoas acharem o seguinte, eu vou criar um vídeo perfeito com inteligência artificial, não. Ele vai ajudar. Uhum. Ele vai ajudar, por exemplo, a escrever um livro? Não vai. Entendeu? Você tem que ter Ele pode te dar um pontapé inicial, né? Pode te dar alguns insights. Mas, cara, não dá. Não né? dá. Dá para fazer uma correção ortográfica longe. Nossa. Longe. Então, eu acho que vai evoluir, está evoluindo muito, né? Igual eu citei alguns exemplos aqui, mas a gente tem que ter um cuidado. Né? Eu sou professor universitário, né? E nesse último semestre, eu tive um caso que nunca tinha acontecido. Eu apliquei uma prova, eu e mais um colega meu, em dupla, e essa prova tinha uma questão, né, que eu pedia para se definir um conceito do jornalismo, algum conceito de jornalismo, e dar um exemplo daquele conceito. Né? Então, você tem um conceito e me dá um exemplo. Você não vai acreditar, viu, Túlio, quem está acompanhando aí também não. Eu tive 4 respostas idênticas do conceito, tudo bem, mas o exemplo era o mesmo. O mesmo exemplo. Então, assim, e depois eu tive um constrangimento enorme, porque assim, a tentativa como professor é assim, tudo bem, vamos usar a inteligência artificial para responder essa prova, o conceito, mas se eu pedir um exemplo, né, vai vir algo da pessoa, ela vai procurar no jornalismo um exemplo daquele conceito. A inteligência artificial respondeu e respondeu o mesmo conceito, o mesmo exemplo para todo mundo, para essas 4 pessoas. É igual para a minha área, que sou especialista nessa área de meio de pagamento, né? E eu gosto muito dessa área, então eu estudo, me envolvo e tal. E às vezes eu vejo algumas publicações de pessoas sobre o assunto que fica nítido que ela fez uma pesquisa na inteligência artificial, mexeu uma coisa ali, outra ali, publicou, mas quando você vê, está falando uma asneira, entendeu? Porque aquilo ali não é bem daquele jeito, está faltando itens, então ela está querendo se passar para o especialista de uma coisa que ela não sabe o que está falando. Eu, na verdade, assim, quando eu li a primeira questão, ok, o conceito estava bem definido, o exemplo muito legal. Aí depois estou lendo outras provas, falei, cara, eu já li isso em algum lugar antes. Eu já li esse exemplo em algum lugar. E aí eu comecei, aí tive que voltar e aí eu fui olhar isso. Na hora de devolver essa prova, eu falei com eles assim, olha, gente, o que um dono de emissora de rádio, de televisão mais quer é um repórter de inteligência artificial. E se a gente não fizer a nossa diferença, daqui a pouco... Justamente. Inclusive, eu vi você falando, não sei, no seu Instagram, em alguma entrevista sua, sobre essa coisa até da voz. Começar, eu quero uma voz assim, olha só, um repórter de rádio. Você pergunta para a inteligência artificial, dá uma matéria sobre tal assunto, e aí eu quero com uma voz feminina de 30, 40 anos, sei lá. Cara, é aí que nesse programa até que eu citei, que é o seguinte, hoje a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, né, ela é muito forte no mundo inteiro. Ainda tem que passar ainda por algumas mudanças, tal, tudo mais. Mas hoje existe pelo menos a Lei de Proteção de Dados. Sim. Mas, cara, nós estamos falando de dados e de personalidade. Hoje, tudo que nós criamos, tudo que nós produzimos, está armazenado em algum lugar.
administrado por alguém. Por exemplo, esse programa aqui, se ele for para o YouTube, vai. Né? Já está. Está na nuvem. Está na nuvem. Ou seja, está sendo administrado por alguém. Imagina uma inteligência artificial por trás. Olha só, cara. É o tanto de informação para uma inteligência artificial começar a moldar o que ela quer. Ela pode pegar um tema, um assunto, um comportamento e criar coisas em cima daquilo muito realistas. Então, a sua personalidade e a minha personalidade não estão protegidas. Pode ir amanhã um vídeo seu para a internet, Sim. pegando os Usando seus termos, trejeitos, todos os termos, jeito seu, Isso. tal, meu, tal. E, cara, você vai falar assim, é ele. É ele. Dizendo uma Entendeu? coisa totalmente... Dizendo uma coisa totalmente... que eu não gostaria de dizer. Os golpes, por exemplo, de WhatsApp, os golpes bancários, tá? Vamos pegar um exemplo desse. Boa. O que as pessoas faziam? Ligavam e falavam assim, ontem mesmo recebi uma ligação do celular, a pessoa falou assim, aqui é do banco tal, Isso. quero que você, se você reconhece essa compra de tantos R$1.000, Isso. aperte 1, se não, aperte 2. Se aperta 2, você vai falar com o atendente. Aí o atendente, ele chega e vai te dar algumas informações suas e fala assim, cara, você pode me passar a sua senha que nós vamos mudar ela. Aí passa a senha, aí o golpe se concretiza, né? Beleza, mas imagina só isso com inteligência artificial sendo feito por alguém com a voz do seu familiar. Que liga falando assim, Elias, Sim. eu estou aqui, pode fazer esse depósito para mim e tal? Aí você vai testar a pessoa, né? Você vai falar assim, mas me fala qual que é isso. Ela vai falar. Data do nascimento, Cara, aniversário da nossa mãe. Falar, ou coisa até hábito seu, entendeu? E vai acontecer. E aí, como que a gente se protege? Cara, é interessantíssimo. Porque a gente conversa sobre os nossos hábitos ali nas redes sociais, no WhatsApp, o tempo inteiro. E muitas vezes a gente manda áudio. Áudio, voz. Vídeo. Quantas vezes a gente já é pego de surpresa, a gente está conversando sobre determinado assunto, aí você abre o celular, você é impactado por aquele assunto que você acabou de conversar. Total. Toda hora. Toda hora. Isso é toda hora. Cara, como assim? Entendeu? Tá tendo um pressentimento aqui de alguém que eu tô... Cara, como que funciona isso? Então, a inteligência artificial é esse o ponto que eu chamo muita atenção no livro e é o meu propósito quando eu resolvi escrever isso, porque na época eu estava sendo instigado para escrever a história minha da caminhada da fintech. Sim. Eu falei assim, cara, eu não vou porque vai expor bastante coisa e tal, e eu acho que isso é uma evolução. Mas, cara, aí eu pensei, cara, para onde nós estamos indo enquanto seres humanos, né? Então, essa provocação, ela está muito, muito eminente mesmo, porque nós estamos indo para um caminho que, se não estivermos preparados, pode ser realmente muito catastrófico. Você tem visto as discussões sobre ética e inteligência artificial ou a gente está evitando essa discussão? Tem, mas estão muito rasas ainda, né? Aqui no Brasil está passando aí no Congresso uma lei, né, um estudo sobre o uso da inteligência artificial. Tem muito caminho ainda para vencer, em outros países idem, mas a velocidade, Elias, ela é muito grande. Quando eu falo que hoje existem centrais, vou dizer assim, para ficar mais fácil de entender, que são centrais de inteligência artificial e tem outras centrais onde essa inteligência artificial vai buscar informação. Tá. Né? Então, são servidores que estão na nuvem e tal, tudo mais, de diversos provedores do mundo. Então, ali que eles buscam a fonte. Quando você fala que as respostas da prova foram idênticas, eles buscaram uma fonte. E essa fonte ela vai evoluindo à medida que as pessoas vão demandando aquele assunto, ela vai atualizando e vai buscando fontes mais reais até ela começar a aprender a diversificar a leitura da fonte, a escrita da fonte. Né? Então, ou seja, nesse momento aqui, está rodando um monte de coisa no mundo de informação que essas inteligências artificiais, elas estão trabalhando em prol alguma coisa. E essa em prol alguma coisa é sempre alguém querendo se beneficiar do outro. Né? Beneficiar, como que eu vendo melhor para Elias? Quando eu vendo melhor para aquela pessoa? Como que eu, cara, ganho mais? Levam vantagem sobre Levo vantagem sobre isso. Então, se tem alguém fazendo isso, alguém vai levar desvantagem. Né? Então, esse é um risco que a gente precisa se atentar. Não tem como fugir, como eu falei no início da nossa conversa.
Mas é um termo. Ô, Túlio, eu fiquei curioso. Você é uma pessoa que trabalha muito com digital, mas você fez questão de lançar um livro, né, impresso. Por quê? Cara, porque o livro está no digital também. Sim, imagino. Né? Mas porque o livro impresso, no livro eu cito uma comunidade que é a comunidade de 1984. Tá? Lá em Kalamata, que se passa no livro e tal, tudo mais. São os resgates dos livros físicos. E o livro físico ele tem uma representação daquilo que a gente pode se perder, que é a leitura, né? Então, assim, o livro, hoje no Brasil, o brasileiro lê muito pouco, né? Em Paris, tal, você vê lá, por exemplo, pontos de ônibus, um monte de livro, alguém pega, lê e deixa lá e vai indo. Tal. Uhum. Aqui no Brasil não tem uma cultura dessa. Então, o livro físico, ele vem representar a necessidade das pessoas lerem e se informarem mais, né? Eu estou construindo agora o audiolivro, né? Mas o audiolivro é para favorecer, inclusive no lançamento, né, do livro, 100% das vendas são destinadas a duas instituições. Eu vi. Que é o Banho de Amor, que ajuda com pessoas em situação de rua de Belo Horizonte. E outro que é o Instituto Holofote, que pessoas com perda de visão. Uhum. E o audiolivro vem para ajudar esse público, tá? Que tem dificuldade de leitura, mas que quer usufruir de um conteúdo. Então, eu estou fazendo de forma meio até caseira, com a minha própria voz, eu lendo todos os capítulos. Você que está gravando? Eu estou gravando. Que legal, cara. Para disponibilizar gratuitamente o audiolivro no canal de Spotify e tal, para as pessoas. Porque meu objetivo é muito difundir a ideia do impacto da tecnologia e inteligência artificial no ser humano. Sim. Né? Então, o livro impresso ele tem esse objetivo de trazer uma discussão que a leitura, que a produção de conteúdo, ela precisa ser feita de forma humana. Né? Qual desses autores de ficção científica mais mexem com você? E aí? Cara, eu gosto muito mesmo da minha época, né? Star Wars. Star Wars. Se a gente pega, por exemplo, Star Wars, o poder da mente, a evolução da tecnologia misturado com as questões arcaicas, né? Então, assim, e diversos lugares do mundo com a mesma cultura, né? Misturando animais com bichos pré-históricos e etc. e tal, e misturando intergaláctica, enfim. Então, eu gosto muito do Star Wars. Do Star Wars. Drama familiar também tem ali, né? Tem. É um drama familiar, do Darth Vader. Isso, exato. Dele. Cara, então ele tem tudo, né? Ele tem uma... e no Star Wars tem um dos capítulos que é a revolução das máquinas, né? Que as máquinas, elas criam sua própria vida lá e aí vão contra o humano. É o que a gente pode estar vivendo. Tá. Né? Por que você prefere Star Wars e não Star Trek? Vou entrar numa polêmica. Isso é uma polêmica, né? Tá. Assim, eu assistia Star Trek é muito frio? Eu assistia muito Star Trek. Mas o Star Trek, o trama do Star Trek, ele era mais... ele era mais curto. Acho que o Star Wars abre mais a mente de várias coisas. Até hoje tem séries agora que a Disney tem lançado, né? Que são filhos do Star Wars. Né? Isso mesmo. Então, acho que o Star Wars ele trouxe ali outras linhas de evolução dele, pensando muito na geração atual, que o Star Trek ficou mais datado, assim, você datado, diz. datado. Legal, boa. Deixa eu aproveitar também que eu queria conversar um outro assunto com você. A gente está falando muito de tecnologia, de inteligência artificial. É possível que a inteligência artificial ajude a diminuir a desigualdade social no mundo, não é? Que é um dos grandes problemas que a gente tem, e são problemas reais, né? Estão ali no mundo físico, assim. Você acredita nisso? Acredito. Que a tecnologia uma das coisas que mais me inspiram na tecnologia é ela ajudar o ser humano, né? Ajudar o ser humano em todos os sentidos. Então, a medicina, por exemplo, ela usufrui muito disso, né? A evolução médica hoje, se não fosse os computadores, a tecnologia, a robótica e tal, o ser humano ele estaria muito mais prejudicado. A evolução na descoberta de doenças, né? A inteligência artificial,
ela ajuda muito nessa questão, né? A cirurgia à distância, Sim. por robôs, já é possível, né? Então, acho que a tecnologia, ela só faz sentido se ela for para ajudar o ser humano, né? E a inteligência artificial, idem. Então, ela pode ajudar muito. Quando eu falei de meio de pagamento, É o Pix, né, é uma cara? tecnologia. O acesso ao Pix. Ela ajuda a sociedade de uma forma que não tem desigualdade. Então, uma pessoa de grande renda e uma pessoa de baixa renda, ela tem acesso ao Pix, ao meio de pagamento, né? Então, ela começa a se sentir incluída socialmente. Então, assim, eu acredito muito que a tecnologia, a inteligência artificial, eu acho o perigo é quando o homem ele esquece que ele é um ser humano e que existem questões humanas que não tem como uma inteligência artificial, um robô substituir. E aí ele quer criar um super-humano. Por né? exemplo. Onde que tem esse Cara, perigo? aí eu entro, por exemplo, numa... Para escrever um livro desse, muita gente falou assim, Túlio, você usou o quê para viajar tanto assim na maionese, né? Boa. Porque você tem que viajar, você tem que ir a fundo, né? Uhum. E até o meu objetivo com o livro, de quando a pessoa estiver lendo ele, cara, viaja. Entra na viagem, né? Entra naquele mundo, imaginando aquelas coisas acontecendo e começa a fazer uma comparação do que está rolando hoje. Você vai ficar assustado, vai ficar com medo, mas é a realidade. Mas pode ser emocionante também. Mas é emocionante. É emocionante. É emocionante. Então, o Elias, eu vejo que hoje nós temos o domínio do conhecimento muito raso das galáxias, do que tem no universo, os acessos nossos, por mais que tenha muita tecnologia, cara, nós vemos uma coisa muito curta. E eu até pergunto, cara, é egoísmo da nossa parte achar que só tem nós de seres existentes nesse universo inteiro, né? É muito egoísmo. Então, e aí eu falo assim, cara, e se a gente for pegar a ciência, a física, o estudo da energia, da matéria e tal, a gente vê que, cara, o pensamento nosso é algo muito além do que aquilo que a gente vê e consegue pegar e palpar. Isso não tem como a inteligência artificial, o robô criar. Isso é da energia, é do universo. Isso não tem como ser criado. Pelo humano, esquece. Entendeu? Então tem que te perguntar, você acredita em Deus? Acredito demais. Como é que é o seu Deus? Meu Deus, essa energia, né? Eu, por ser da área de tecnologia, não sei se é porque eu sou da área de tecnologia ou se eu fui para a tecnologia por ser assim, que eu acredito que é. Eu sempre fui muito cético com as coisas. Ver para crer, tem que pegar e tal, tudo mais. Entendeu? Só que aconteceram coisas na minha vida que eu falei assim, cara, não é só para ver para crer. Então, existe uma energia, sim, que a pessoa pode chamar de Deus, pode chamar o que for, mas uma energia que rege o nosso mundo. Então, e nós somos testados por essas energias para onde a humanidade está sendo levada. Eu não acredito que, por mais que a gente esteja indo por um caminho que possa ser errado, não tenha permissão para isso acontecer, né? Então, se a gente for pegar a raça humana, né, a humanidade, ela passou por diversas experiências, diversas catástrofes, e depois das catástrofes, a humanidade evoluiu. Né? Pandemias, guerras, né? Hoje eu fico vendo essas guerras aí com armas de fogo, falo, cara, que coisa mais arcaica, coisa mais precária, coisa mais, né? Sim. Sem evolução nenhuma. E hoje essa geração nova que está nascendo, Elias, por mais que tenham críticas em cima delas, ela é muito mais evoluída em cima disso. Legal isso, hein? Muito legal. É difícil a nossa geração admitir isso. Não é? Ela é muito As mais pessoas que evoluída. dizem, no meu tempo era muito melhor. Não sei, não. Eu estava vendo o último jogo de tênis, primeiro foi do Alcaraz com o Sinner, que teve no Roland Garros. Isso. O Sinner estava a um ponto, uma bola, para ser campeão do negócio em torneio inteiro, um jogo de 5 horas. O Alcaraz virou. Eu falei assim, cara, como que eu ficaria num negócio desse?
Qual a explicação técnica para isso? O Cine é um cara de 23 anos, com a maturidade, na entrevista, ele falou assim, jogou melhor do que eu, agora eu vou treinar para superar. Cara, o cara não ficou triste, não quebrou o raquete, não reclamou do árbitro, né? Nada. Agora foi o contrário. Ele ganhou lá em Wimbledon do Alcaraz. A entrevista com o Alcaraz falou assim, pô, parabenizei ele porque ele corrigiu os erros assim, tal. A evolução dos caras, aí eu vi uma entrevista com o Meligeni e ele falando, cara, na minha geração, quando um tenista fosse entrar na quadra, ele ia falar pro outro assim, lembra do último jogo? Ele ia provocar o cara. Hoje já não faz parte dessa geração isso, entendeu? Eles não fazem parte do fair play. A inteligência emocional em relação a isso, cara, ela é muito maior. Eles tratam hoje as questões de diversidade com muito mais facilidade, cara. A gente vivia num mundo preconceituoso, mais pessoas fechado. Sofriam demais com isso. Todos nós sofremos. Hoje nós temos impacto na nossa vida em função do que era lá atrás. E para a gente conviver com essa geração que não tem essa cabeça, cara, é outra coisa, né? É claro que a gente tem eu acho que é por isso que essa mistura ela é importante, da nossa geração ajudar. Eu tenho um filho de 18 anos, né? Então, eu falo assim, cara, eu leio muito mais livro do que ele. Eu curto ler e tal, eu termino, já começo outro e vai lendo. Pô, ele não. Mas isso é de uma geração. Os caras, hoje as notícias de jornal vendem o quê? Manchete. TikTok. Ali rapidinho. Rapidinho. As pessoas às vezes vão comentar com você sobre um assunto que ela não teve a informação completa, ela está lendo a manchete da porcaria do veículo que mostrou para ela. Não tem. Né? Então, isso acho que a humanidade precisa evoluir um pouco mais. E aí as gerações poderiam dialogar mais para todo mundo sair melhor. Né? Mas aí, voltando à sua pergunta lá na crença de Deus, né? Eu acredito porque existe realmente uma força regindo sobre nós, aonde traz uma segurança de que o caos da humanidade não vai ser ruim, pior, a não ser que seja por uma necessidade evolutiva humana. Olha só, o caos para uma evolução humana. Você acredita nisso? Acredito. Quanto a gente evoluiu depois da pandemia, agora do coronavírus, limpeza, né? As pessoas limpam mais as mãos, têm mais cuidado aonde pisar, máscara, cara, uma série de coisas. Máscara é uma coisa simples, né? Que a gente já deveria estar usando há muito tempo. Devia, para algumas coisas, a respeito. Os orientais usam. Usam, né? Você vê em aeroportos internacionais, quando a pessoa está com algum risco de bactéria, alguma coisa, está usando máscara por proteção. E por consciência dela, né? Consciência não é porque ninguém está mandando ela usar. Tá mandando. Fala, não vou contaminar os outros. Isso é muito legal, né? Então, assim, acho que a arte, por exemplo, né? Hoje a gente dá outro valor para a arte. Porque a gente ficou sem eventos, sem arte, né? Cara, esse negócio de arte, por exemplo, é uma coisa que eu fico imaginando como vai ser. Cara, quando vai surgir um outro Tom Jobim, um outro Milton Nascimento, com o mundo baseado em inteligência artificial? Boa pergunta. Né? Cara, quando vai aparecer esses caras? Né? Quando vai ter essa qualidade de música? Na minha geração, uma música do Pink Floyd tinha 7 minutos. Essa geração não consegue escutar uma música do Pink Floyd. 7 minutos de música? Uma música? Legião Urbana. Legião Urbana, Eduardo e Mônica. Isso, né? Faroeste Caboclo. Cara, brincadeira, não escuta mesmo, né? Então, hoje as músicas, eu lembro esqueci do cantor agora, bicho, o Latino. Sim. O Latino, há uns 6 anos atrás, eu vi uma entrevista dele, que o cara foi inteligente. Eles perguntavam para ele assim, como que ele fazia a composição de música, e ele falava assim, que ele tinha um dicionário de palavras-chave que mais deixava as pessoas motivadas e com astral lá em cima. Sim. Aí ele pegava a mistura disso, colocava numa música e azar se fazia. Sentido ou não. Sentido ou não. Licença mas ia para lá, a festa no meu AP, no AP, muito pra bom. Rolar bunda lelê, e vai lá e... Cara, e aí... Porque essa música, inclusive, é engraçada, porque ela é francesa.
E aí, provavelmente, ele pegou a letra, isso aí. né, as palavras, e aí encaixou ali, E né? encaixou. E as pessoas, os músicos estão fazendo direto. Isso é genial, né? E eles estão... Beleza, vendeu música pra caramba, mas aí você faz... Sabe aquele que eu volto a falar? A inteligência de uma composição, da arte do Tom Jobim, da escrita de Rubem Alves e tal, tudo mais. Cara, isso aí por isso que eu trouxe, inclusive, isso à tona no livro, né? Dessa comunidade de 1984, o resgate das obras literárias, né? Porque isso a gente precisa resgatar. Acho que isso não pode se perder. Acho que aí você fala assim, cara, como que a gente pode colaborar com a sociedade se a inteligência artificial não tem mais volta? Cara, vamos colaborar com grupos de estudo sobre literatura, de escrever, Clube de ajudar leitura. para ajudar as crianças. Ler junto, né? Ler junto. Uma coisa fabulosa isso, né? E aí, escoteiro, a gente ia para o meio do mato. Isso. Né? E ali aprendia um monte de coisa no meio do mato, lama e tal. Hoje, esse contato com a natureza se perdeu muito. É ruim, não sei se é ruim ou se piorou, se não piorou. Mas, cara, pode trazer o contato para a criança também dessas coisas que nós estamos falando. A criança adora, cara. Ela adora. Ajudar a desenhar, pintar, coisa que a criança mais contar gosta. História, cantar para uma criança. Então, essa questão de realmente tirar o celular da criança, tirar o... Você gosta disso? De tirar o celular das crianças um tempo? Adoro. Na escola, adoro. você não ter... A minha filha, cara, ela chama a gente para ler livro com ela. Eu até falo assim, não aguento mais ler livro. Não aguento. Agora aguenta. Você vai ter que aguentar. Ela vai para a cama e leva lá um monte de livrinho. Geralmente quer os mesmos livros, né? É Toda interessante, hora. a história é a mesma, né? A história é a mesma. Né? Mas ela não cansa da sua voz. Na verdade, ela quer a sua voz. E a criatividade. Eu, no meu primeiro filho, para ele fazer dormir, eu criei uma historinha da Formiguinha e o Sapo Bola. Então, toda noite eu tinha um capítulo que eu montava de cabeça para contar a historinha da Formiguinha e Sapo Bola. E para minha filha, agora mais nova, idem. Sim. A historinha... Cara, ela pede pra historinha da Formiguinha e Sapo Bola. Dava gargalhada, ria. E no dia seguinte ela falava assim, papai, hoje a historinha continua aqui. Nossa, e para lembrar. E para lembrar, né? Mas já lembro. Nós estamos caminhando para o final e aqui tem uma buzina, que é a buzina do Chacrinha. Legal. Chacrinha usava a buzina para aquele calor ruim que geralmente desafinava. Eu vou dar uma buzinada e aí você vai poder buzinar quem ou o que você quiser, tá bom? Então vamos lá, 2 buzinadas e é contigo. Quem ou o que você buzinaria? Buzinaria para ideologia política. Eu acho que não é por aí, acho que as pessoas... acho que nós, deixa a política para os políticos, né? E nós, como sociedade, vamos cuidar um dos outros. As pessoas estão se odiando por causa de política, estão deixando famílias por causa de política, estão inventando... assuntos em cima de, igual eu citei do Pix, coisa tão bonita, tão criada por técnicos do Banco Central. Isso. De muita inteligência. Independente do governo, né? Independente do governo, eles estão lá concursados ali dentro, entendeu? Ganham um salário de concursados do Banco Central, que passaram por um período que eles não tiveram aumento, com escassez profissional, para um sistema que aumentou muito a responsabilidade. Perfeito. E aí vem o jogo político de derrubar uma grandeza de uma construção dessa. E nós, seres humanos, cara, se os políticos estão indo para uma veia errada, cabe a nós buscarmos um caminho de consciência, porque no final, quem vai comprar o arroz, o feijão, a carne, pagar a energia elétrica, somos nós. Então, acho que nós temos que ter essa consciência também, a buzina. Isso. Legal, vai para essa ideologia errada política. Legal. Túlio, seguinte, nós temos uma discussão muito grande na nossa sociedade, né, sobre a questão da legalização da cannabis. Tem a parte recreativa, tem a parte medicinal. Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho o seguinte, olhando para o viés da cannabis de uso medicinal, eu sou totalmente a favor, né? Eu tive um contato com um médico, acho que Salvador, ele atende Salvador, e eu vi a quantidade de pessoas que são ajudadas com o óleo medicinal da cannabis, né? Crianças, idosos. Crianças, idosos com problemas diversos, Alzheimer, cara. Então, eu sou a favor dessa legalização, né?
para isso, tem que ter controles e tal. Claro. E para uso recreativo? Cara, eu acho o seguinte, tem que ser analisado, porque tudo que extrapola os limites, né, vira um problema. Então, eu acho que pode ser usado, sim, para a parte recreativa, mas tem que analisar as responsabilidades, limites e tal, tudo mais. Eu estive agora, por exemplo, em Amsterdã, e lá em Amsterdã, todo mundo fala que Amsterdã é liberado, não é. Você não pode fumar cannabis na rua. Sim, né? sim, tem lugares para isso. Você né? tem bares que são próprios para isso, dentro da sua casa, tal, tudo mais. Até por respeito a quem não curte. Claro. Né? É a mesma coisa do cigarro nicotina, né? Você vai fumar, você vai afetar o cara que está do lado. Então, eu acho que tem que ter critérios para respeitar. Sim, então tem que discutir. Tem que discutir. Não adianta ficar nessa... discutir, legal. criar regras, tirar os impasses, Sim. Vai para um caminho evolutivo, vai para o uso medicinal, depois pensa-se no recreativo. Isso, né? Gera impostos também. Gera né? impostos, gera emprego. Sai um pouco do tráfico, né? Da criminalização, assim, nesse Justamente. sentido. Legal. Fechando, nossa sociedade está envelhecendo, nós vamos viver muito tempo ainda. Você acha que a nossa sociedade, pensando até na inteligência artificial, está preparada para a pessoa idosa? Não, não está. Ela hoje está se adaptando melhor do que antes. Hoje já vê empresas contratando pessoas com... Porque até um pouco tempo atrás, Elias, 40 anos de idade era velho para o trabalho. Hoje as empresas estão contratando 40 anos, 50 a mais e tal, tudo mais. Nós estamos vendo também que a oxigenação do ambiente de trabalho com pessoas com 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, é necessário. Eu falo o seguinte, uma coisa que adoece o ser humano chama-se aposentadoria. Porque a pessoa começa a perder o propósito de vida, perder a utilidade na sociedade, e quem começou a criar isso de aposentadoria foi o próprio mercado, né? Porque lá atrás, descartou, né? Lá atrás, 60 anos de idade, cara, já estava numa idade já capenga. Hoje o cara em 60 anos de idade está muito produtivo. Imagina, ele passou por uma bagagem de experiência de vida durante 60 anos. O que ele tem para contribuir, né? Então, acho que a sociedade ainda tem que enxergar esse público de 60 a mais e por aí vai. O Buffett aposentou agora com 94 anos de idade. 94, né? 94 anos de idade. Sensacional. O Ozzy Osbourne fez um show com Alzheimer com 80. Cara, né? sensacional. 80 e poucos. Então, cara, mais uma vez a arte, né? Ele lembra da letra da música, canta. Cara, né? e emociona, né, cara? Então, eu acho que o ser humano não pode perder o trabalho. Então, e a sociedade tem que criar, sim, esse olhar para esse público, porque ele tem que contribuir demais, justamente, inclusive, agora que nós somos uma geração precisando de equilíbrio psicológico. A inteligência artificial pode ajudar nisso? Para que esses idosos... Pode ajudar, sim, até pelos trabalhos online, né? Mas essa idade ela também tem que abrir a cabeça dela para o mundo novo, que é mais difícil. Né? A gente tem algumas coisas que por crença, por coisas que estão lá atrás, você fala, não, isso aqui é inviável pela inteligência artificial, mas é diferente. Cara, eu programava, vou pegar um exemplo meu, rapidaço. Tá. Eu programava, não sei mais programar nem nada. Aí, para o evento de lançamento, eu falei, cara, eu quero coordenar isso aqui e eu vou ter que desenvolver um sistema. Eu contrato o programador, fui na inteligência artificial e eu desenvolvi um sistema para a gestão toda do evento, 100% utilizando a inteligência artificial. E na hora que eu estava desenvolvendo isso, eu falei, cara, não é possível que isso vai ser assim que funciona. E funciona. Então, acho você quebrou um preconceito que você tinha. Por causa da sua idade. Por causa da minha idade, que eu programava de outro jeito e tal. Cara, então acho que a gente tem que criar, eu tenho 51 anos hoje, a gente tem que criar tirar essas amarras e falar assim, e pensar com uma geração futura também, para ajudar a sociedade a integrar esse público no mercado. Legal, muito produtivo. Bom. Crenças limitantes, né? Crenças limitantes. Muito bom. Quem quiser te achar, você está nas redes aí, né? Vamos lá. Isso. Tem livro, tem palestra, né? Tem o meu site, que é ianine.com.br, Ianine com os 2 N's. Isso. Lá é onde eu centralizo todas as minhas informações, o livro, redes sociais e tudo mais estão por lá. Instagram está lá também. Acho mais fácil por lá no ianine.com.br. Isso. Quem acha meu Instagram, LinkedIn, todas as minhas matérias lá, conteúdo lá. Muito legal, querido. Cara.
Obrigado, Elias. Show de bola. Especialista em tecnologia financeira, mas agora é escritor também. Vamos ver até onde vai. Parabéns, obrigado, viu? Obrigado, querido. Obrigado. Muito bem. Estamos chegando, né? Chegamos ao final do nosso programa e a gente aproveitou esse tema quente que tem a ver com o Pix, muito falado aí, mas no fundo, a gente está falando sobre seres humanos, sobre a nossa inteligência, seja ela artificial ou não, a inteligência humana e os sentimentos de todos nós. Então, ampliamos o nosso horizonte. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Vai lá no nosso, vai aí, no nosso YouTube, a gente tem o nosso YouTube, se inscreva, curte, faz joinha, aquela coisa toda, mas principalmente comente, interaja conosco, tá? A gente tem também o nosso Instagram, que é o @papo com Elias, e eu tenho o meu, que é o elias.sunshine, porque o sol brilha para todos e todas. Valeu demais, sobrei.